Olá, você está na TV Alice, que começa a transmitir, a partir de agora, os trabalhos da Comissão de Turismo e Desporto. Esta comissão tem na sua presidência o deputado Coronel Wellington. Boa tarde a todos os presentes, o público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e toda a comunidade capixaba. Cumprimento a cada um dos servidores que se encontram presentes aqui, servidores da TV Assembleia, os taquígrafos da Comissão de Turismo e Desporto, que eu nomeio Tatiana, Vitória, Juninho e o Fábio Luiz. Cumprimento os servidores do nosso gabinete também, o Toninho, que está presente, a cada um dos senhores que se fazem presentes também representando as instituições. De uma forma especial, a senhora Lourdes Ferrola, diretora do Convention Imigrantes, senhora Berenice Tavares Albuquerque, que é a primeira vez que se faz presente aqui na comissão. Senhora Geisa, secretária do Convention Imigrantes, muito obrigado também por estar acompanhando o nosso querido convidado, o senhor Murilo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, hoje, dia 2 de dezembro de 2025. Nós agradecemos também a presença de Magno Fernandes de Oliveira Cabanês, técnico da seleção da Escola Davi Gomes. Agradeço também a presença da Melissa Rosa de Lacerda, Luma Beatriz Moura de Paula, Joyce Gomes Cardoso da Costa, Ana Alice dos Anjos Alcântara, Maria Eduarda Roberto Moraes, Rayane Kelly Novaes da Silva, Ana Gabriela Florindo Silva, Isabela Dias de Oliveira, Nicole Silva de Oliveira, Marcele Carla Martins Fonseca. Eu esqueci de falar o nome de alguma? Não? Agradeço também a presença do Juninho, nosso querido amigo e assessor, foi responsável pelo contato entre a escola e aqui a Comissão de Turismo e Desporto para trazerem vocês para receberem esse merecido e singelo homenagem que nós iremos fazer para vocês. O vereador e presidente da Câmara de Ibatiba, Marquinhos Delega, me ligou, ele gostaria de estar presente, mas infelizmente por um motivo inerente ao cargo de presidente, e as coisas acontecem sem o nosso desejo, no momento oportuno, né? E ele não pôde estar presente, e mandou transmitir para vocês um grande abraço a todos que estão nesse dia participando dessa sessão especial da Comissão de Turismo e Desporto. Cumprimentamos também o senhor Fábio Rubio, secretário de Esporte de Ibatiba. Convido para sentar à mesa o senhor Murilo Bosa Pago, por favor. Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa o senhor Fábio Rubio, secretário de Esporte de Ibatiba. Convido também a senhora Geisa, secretária do Convention Imigrantes. Como não há quórum para a votação, as deliberações serão realizadas na próxima reunião em que houver o quórum necessário para as aprovações das matérias. Leitura do expediente. Solicito que a secretária proceda à leitura do expediente.
Correspondências recebidas, convite enviado pelo Sindhotéis para a terceira edição de confraternização do Sindhotéis e premiação dos parceiros da hotelaria capixaba, a ser realizado dia 11 de dezembro, às 10 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi. Proposições recebidas. Projeto de lei número 206 de 2025 do deputado Dr. Bruno Rezende, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Linhares o título de capital estadual moveleira do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 191 de 2025, autor o deputado Dr. Bruno Rezende, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vila Velha o título de capital estadual da canoagem havaiana. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 568 de 2024, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que a ementa dispõe sobre a política estadual de apoio às trilhas e rotas ecológicas no Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 475 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende. Ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Marilândia o título de capital simbólica do Espírito Santo, no advento de sua data ou festa magna. Relatora, a deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 702 de 2023, de autoria do deputado Adilson Espíndola, ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Tarana, no dia 18 de abril de cada ano, o título de capital simbólica do Estado do Espírito Santo, no advento de sua data ou festa magna. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 698 de 2023, do deputado Dr. Bruno Rezende. A ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Conceição do Castelo o título de capital simbólica do Espírito Santo no advento de sua data magna ou festa. Relatoria da deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 474 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, conferindo ao município de Cachoeiro de Itapemirim o título de capital simbólica do Estado do Espírito Santo no advento de sua data ou festa magna. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 305 de 2024, de autoria do deputado Adilson Espíndola. Ementa declara a Wurstfest, Festa da Linguiça, no distrito de Serra Pelada, em Afonso Cláudio, patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Relatora, a deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 148 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa declara o artesão capixaba patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Relatora, a deputada Janete de Sá. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Neste momento, faço a distribuição dos projetos de leis recebidos. Antes, porém, eu agradeço também a presença de Edivaldo Galotti, que é o subsecretário de Esporte de Ibatiba. Muito obrigado. Projeto de lei 206/2025, eu vou avocar para a minha relatoria. Projeto de lei 191/2025, eu encaminho à deputada Janete Sá. E eu acredito que não tenham mais nenhum projeto, né? Passamos à ordem do dia. Neste momento, passamos para o tema de nossa reunião. Região turística dos imigrantes, desafios e oportunidades. E hoje nós temos a satisfação de receber, está sentado aqui conosco, o senhor Murilo Bossa Vago, presidente do Immigrants Convention and Visitors Bureau, para a apresentação da região turística dos imigrantes, seus desafios e oportunidades. Murilo é um profissional com sólida experiência na gestão pública e no turismo no Estado do Espírito Santo, é natural de Santa Teresa e atualmente exerce o cargo de presidente do Immigrants Convention, eleito para o mandato 2025 a 2028. Já a região turística dos imigrantes é composta por rico patrimônio ambiental, como reservas, montanhas, vales e cachoeiras, as tradições das imigrações italiana, alemã, austríaca,
pomerana e polonesa são mantidas pelos seus descendentes e são fortes atrativos culturais da região. Uma grande afluência de nações. A região é o berço da colonização italiana no Brasil e conta com a maior comunidade pomerana do mundo, não é isso? Além de ser a maior imagem esculpida de Buda do Ocidente. Ela é composta pelos municípios de Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, Santa Teresa, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã. Então, seja muito bem-vindo, Murilo. Agradecemos a sua contribuição com essa comissão. Parabenizamos por todo o trabalho que tem feito à frente da instituição. Sabemos que para desenvolver esse trabalho é preciso de muita abnegação, muito esforço, dedicar o seu tempo, e nosso tempo é a nossa vida que nós dedicamos ao que nós acreditamos. E nós precisamos de mais pessoas assim, pessoas que gostam do que faz bem feito, se propõem a realmente colocar o interesse público, independente de coloração partidária, de interesse ideológico ou até mesmo de interesse econômico, né? Então, parabéns, você está com a palavra para fazer a sua palestra aqui para nós, que será muito enriquecedora. Boa tarde a todos, obrigado. Em nome do deputado Coronel Wellington, agradeço, né, a Comissão de Turismo pelo convite. Eu posso falar daqui, tem problema, Tati? Agradeço o convite de estar aqui falando um pouco da região dos imigrantes, que muito nos orgulha, né, é uma alegria muito grande em qualquer ocasião que a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre turismo e sobre a nossa região, né, é uma oportunidade que enriquece muito e a gente fica muito feliz dessas oportunidades. Agradecer a comitiva que me acompanha também, Lourdes, que é parte da nossa diretoria, Geisa, que é a nossa diretora executiva, e o Lucas também, que acompanha aqui a nossa comitiva. A Berenice também, que é uma referência no turismo do Estado do Espírito Santo, que está aqui conosco, e a Tati também, né, que é uma querida amiga, que a gente agradece muito também pelo convite, e que tem feito um trabalho muito bacana junto aí à Comissão de Turismo. A gente vai falar, né, um pouquinho sobre a região dos imigrantes, né, o deputado fez muito bem o dever de casa, já trouxe temas muito importantes aqui, né, indicadores muito importantes sobre a atratividade turística da região. Então, é mais um bate-papo falando o porquê dessa região, né, o que ela tem pelo olhar do turismo e o que é o Immigrants Convention Visitors Bureau, né, que é essa entidade com um nome, às vezes, né, importado aí, mas o que é esse trabalho que a gente tem desempenhado lá na região, quais são as oportunidades que a gente enxerga para o turismo nesse território e os desafios que a gente tem, que às vezes não são só da região dos imigrantes, né? São os desafios do turismo no Estado do Espírito Santo e a gente traz, então, essa contribuição. Então, para iniciar a nossa apresentação, né, essa é a marca da região dos imigrantes, né? Ela representa um pouco de tudo aquilo que tem na região do turismo, nossos ícones, o beija-flor, o mosteiro, Buda, né, as montanhas, né, as belezas, as flores, enfim, tudo que representa um pouco esses 8 municípios que compõem a região dos imigrantes. Pode passar para mim, por favor. Né, esse é o nosso mapinha, a gente fica na região central do Espírito Santo, então somos 8 municípios, né, uma região bem redondinha, então composta por Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Itarana, Itaguaçu, João Neiva e Ibiraçu. Cada um com uma identidade muito única, mas que, enquanto região turística, né, uma complementa a outra, né, como o próprio deputado disse, Santa Teresa, né, pela questão italiana, Santa Maria pela questão pomerana. Então, em cada um desses 8 municípios que compõem a nossa região, a gente vê muito forte a questão da imigração e da colonização italiana. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho sobre a segmentação turística, né, Berenice, a gente que é da área do turismo, é uma região que se destaca muito fortemente pelo turismo cultural e religioso, né, pelo turismo de natureza e ecoturismo, pelo turismo rural e agroturismo, o turismo gastronômico e o turismo de aventura. E olhando pelo viés da categorização que o Ministério do Turismo lançou recentemente, né, onde ele classifica os municípios
pela oferta turística. A gente tem na nossa região um município de oferta principal, que é o município de Santa Teresa, que é o indutor da atividade turística na região dos imigrantes, e os outros 7 municípios são classificados como municípios de oferta complementar. Né? Não temos nenhum município de oferta auxiliar no território. Então, isso demonstra que a região já está alcançando um nível de maturidade para o turismo que a gente consegue enxergar nos negócios e nos empreendimentos que lá estão instalados. Trago também um pouquinho os destaques da região. Então, por que a região é tão conhecida e tão famosa, né? Na região, Santa Teresa é a primeira cidade de colonização italiana do Brasil. O ano passado a gente comemorou os 150 anos. Né? Temos a cidade do patrono da ecologia do Brasil, Augusto Ruski, nascido e criado em Santa Teresa. É um marco também para o turismo de natureza, do ecoturismo e o turismo ambiental. É o maior núcleo de pomeranos do país e do mundo, né? Que é o município de Santa Maria de Jetibá. A maior estátua do Buda do Ocidente, né? Está localizada em Ibiraçu. A única rota dos queijos do estado do Espírito Santo, que está ali em João Neiva. Né? E a capital capixaba das etnias, que é o município de Santa Leopoldina, né? Que é um caldeirão de etnias que formou o município. Pode passar, por favor, o próximo. Também somos o maior produtor e exportador de gengibre do Brasil, que é o município de Santa Leopoldina, junto com o município de Santa Maria de Jetibá. O maior produtor de ovos do Brasil, que é Santa Maria de Jetibá. A cachoeira mais bonita do Espírito Santo, eleita, né, por voto popular do Em Movimento, né, que é a Cachoeira do Mochafongo, em Santa Leopoldina. A rua mais legal do Espírito Santo, também eleita por voto popular do Em Movimento, que é a Rua do Lazer de Santa Teresa. A capital estadual da cachaça, que é São Roque do Canaã. E o maior produtor de uva e vinho do estado, que é o município de Santa Teresa. Então, só nisso aqui a gente já vê o quão forte é a atividade turística nessa região, né? Como eu disse, que um município complementa o outro. Pode passar, por favor. E aí eu trago algumas oportunidades que estão acontecendo no território e que demonstram, né, e ajudam a consolidar a região dos imigrantes como um importante vetor, né, de desenvolvimento do turismo. Então, ali está sendo instalado o 2º distrito turístico do estado do Espírito Santo. O primeiro foi o distrito de Pindobas, em Venda Nova do Migrante, e agora o 2º vai ser o do Grande Buda. Né? Não tem um nome definido ainda, mas é a região do entorno do Grande Buda, um trabalho que está sendo desenvolvido junto com o SEBRAE e a Prefeitura de Ibiraçu. Né? Então, o 2º distrito turístico do Espírito Santo, né? A Feira Nacional de Turismo Rural, que é a Rural Tour, que o ano que vem vai acontecer em Santa Teresa, né? Um evento que esse ano aconteceu na Bahia, e o SEBRAE foi lá e né, lutou para trazer esse evento para o Espírito Santo, e o ano que vem vai acontecer no mês de abril, na cidade de Santa Teresa. Os investimentos públicos que foram anunciados pelo governo do estado, que é o contorno de Santa Teresa e de Santa Leopoldina, recurso captado com o Banco Mundial para investimento, né, que é uma demanda de anos desses 2 municípios, são municípios históricos, né, de um patrimônio arquitetônico muito grande, mas de ruas estreitas, né, e a gente precisa manter esse patrimônio preservado, então esses contornos desses 2 municípios vêm para enriquecer muito na preservação do nosso patrimônio arquitetônico, assim como a ligação entre o município de Santa Teresa e Santa Leopoldina, que foi anunciado também pelo nosso governador, que é uma obra também por muitos anos esperada, é uma das primeiras vias do estado do Espírito Santo que ainda não é pavimentada. Então, esse anúncio também vem para fortalecer a atividade turística ali na região. Um destaque muito importante é o volume de premiações que a região também tem recebido nos últimos anos, os empreendedores da região. Né? No último mês, o município de Santa Teresa foi premiado como o primeiro café Conilão do Brasil, premiado, né? Temos cachaçarias premiadas no município de São Roque do Canaã, vinhos premiados no município de Santa Teresa, o vinho Tabocas e o vinho Cantina Matiello. Temos cervejarias premiadíssimas, cervejaria Três Santas, Três Torres, Berg Beer. Então, isso demonstra o trabalho profissional que o empreendedor tem feito lá na base. Né, além de fazer um produto de extrema qualidade, ainda correr atrás de buscar premiações que levam o nome da região turística e do município para o Brasil.
E um ponto muito importante também da pesquisa que saiu do Sebrae recentemente, é que ele avaliou como que o capixaba avalia a prestação de serviço turístico e o visitante. Essa pesquisa foi lançada, eu acho, há uns 2 meses, e a nossa região, a região central, serrana do Estado do Espírito Santo, foi a que recebeu a maior nota, né, na avaliação sobre a qualidade dos produtos e serviços turísticos, 8,09, a maior nota do Estado do Espírito Santo. Então, isso vem para reforçar também a importância de um trabalho qualificado que tem sido executado lá na nossa região. Pode passar, por favor. E agora falar um pouquinho sobre a governança, né, que é a qual eu estou presidente. Enquanto região turística, a gente tem uma entidade que faz a gestão dessa região, que se chama Imigrantes Convention Vistos Bureau, né? Ela faz o papel, então, de promover a integração entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor, e desempenhando esse papel de governança regional do turismo frente ao programa de regionalização do turismo, que já tem mais de 20 anos de existência aí. Então, a gente desempenha esse trabalho formalmente desde 2013, que é quando o Imigrantes Convention se fundou, com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, uma associação, né, que faz esse trabalho, que é a qual eu estou à frente, e que ultrapassou esse mês, agora de novembro, a marca de mais de 100 empreendimentos associados, só na região dos imigrantes, né, empreendimentos associados ao Imigrantes Convention, que ajudam a gente a tocar as ações e os projetos que hoje a gente vai apresentar aqui, que estão sendo conduzidos ali na região. Pode passar, por favor. Falar um pouquinho da integração regional, que é um trabalho que o Imigrantes tem feito com muita maestria. Pode passar. Ali, nessa foto, a gente representa a relação próxima, né, que a gente tem com os 8 municípios. Então, a gente tem constantes reuniões com os prefeitos dos 8 municípios, agendas com os conselhos municipais de turismo, agenda com os empreendedores. Ontem mesmo estivemos à noite nos municípios de João Neiva e Ibiraçu, realizando encontros com a prefeitura, com o empreendedor, debatendo o turismo, levantando aquilo que é necessidade para o desenvolvimento do turismo desses territórios. Então, é um trabalho que ele precisa ser perene, constante, de diálogo frequente com o poder público, com a iniciativa privada da região. Pode passar, por favor. Vou falar rapidamente dos projetos que hoje o Imigrantes tem desenvolvido. Pode passar. E aí tem muito a presença da Geisa, né, nesses trabalhos, que é a nossa diretora executiva, que é quem faz a elaboração dos projetos, conduz os projetos, faz a captação de recursos, né, dentro da nossa entidade. Então, a gente começa pelo Place Branding, que foi um projeto que foi executado no ano passado, que foi a reformulação da marca da região dos imigrantes. Né? Inicialmente, a gente tinha uma marca que vinha de 2013 até o ano passado, que é essa janelinha que está aí na apresentação, que era a marca da nossa região. E o ano passado, então, junto com o Sebrae e a Secretaria de Estado do Turismo, a gente desenvolveu um Place Branding, que foi pensar, né, a região, como a região vai se promover, como ela vai conversar, como ela vai se apresentar. Então, foi quando surgiu essa nova marca, que é a que hoje a gente utiliza para fins de promoção turística da região. Pode passar. Banco de imagens. Então, falando de turismo, né, o primeiro e mais importante instrumento para você trabalhar o turismo é a imagem, né? É uma imagem bonita do destino, dos produtos, dos atrativos. Então, trabalhar com turismo, a gente precisa ter esse material sempre muito bem elaborado, bem conduzido, e a gente fez isso no último ano, construindo um banco de imagens sólido, de vídeos e fotos que a gente possa usar na divulgação, mostrando toda a nossa cultura, nossas tradições, nossa arquitetura e nossos atrativos turísticos. Pode passar. Um site promocional, que é regiãodosimigrantes.com.br. Então, qualquer pessoa do mundo que quiser saber um pouquinho da região dos imigrantes, é só acessar nosso site. Lá vai ter todos os atrativos dos 8 municípios, os circuitos turísticos e os empreendimentos que são associados aos imigrantes. Então, é uma oportunidade de dar visibilidade a todos esses atrativos, tudo aquilo que tem de bom na região dos imigrantes. Então, a gente lançou também no ano passado esse site. E lançamos na última semana, pode passar, por favor, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo, também o projeto Conexões Sustentáveis, que são totens de informações turísticas, que serão instalados nos 8 municípios, em pontos de grande movimentação, de grande fluxo de turista, onde a pessoa, numa tela,
né, touchscreen, ela pode, estando em Ibiraçu, estando em Santa Teresa, estando em Itaguaçu, ela pode, dali, saber tudo aquilo que ela pode fazer na nossa região. Então, no toque de um dedo, ela seleciona no mapa qual município que ela tem interesse, ela pesquisa se ela quer hospedagem, se ela quer uma experiência da agroindústria, do agroturismo, uma experiência de natureza, e ali na ponta do dedo, ali ela consegue ver tudo de bom que tem na região dos imigrantes. Que o nosso principal desafio é, uma vez o turista estando no território, a gente precisa aumentar a permanência dele lá. Ele não pode ficar só uma noite, ele tem que ficar 2, 3 noites. Mas para que ele fique, ele precisa saber o que tem a visitar na região. E turista, a gente sempre fala, né, turista ele não vê limite geográfico. Né, ele não quer saber se agora ele está em Santa Teresa, se ali é Santa Leopoldina. Ele quer conhecer o que tem de bom no território. Então, esse projeto vem para transformar, de certa forma, a experiência do turista quando ele chega na nossa região turística. Então, foi lançado a semana passada, num evento muito bacana que a gente fez lá na região e que eu vou falar daqui a pouquinho também. Pode passar, por favor. Outra iniciativa muito legal que a gente desenvolveu foi lançar, a partir, então, do Place Brand, né, da nova marca Imigrantes, foi uma loja, uma marca, né, de souvenir da região dos imigrantes. Né? Então, ela já existe hoje, a gente tem camisas, ecobags, bolsas, ímãs de geladeira, bonés, chapéus, tem mais coisa. Enfim, uma infinidade de produtos, todos com o objetivo de divulgar a marca Imigrantes. Para a pessoa indo no território, ela quer comprar. O turista ele adora comprar souvenir quando ele visita um destino, né? Principalmente imã de geladeira. Quem é colecionador de imã de geladeira, né? Então a gente fez uma linha desses produtos da marca Imigrantes. Eles participam conosco quando a gente vai numa feira dos municípios, quando a gente vai numa feira Vem Ver, que vai acontecer esse final de semana, quando a gente coloca nos empreendimentos que são associados a imigrantes o souvenir da região, e o turista adquire esse produto. Além de dar sustentabilidade econômica para a entidade, a gente está fazendo a promoção de tudo que a gente tem de bom no nosso território. Então, foi também uma iniciativa muito bacana que tem dado um resultado muito bom. Pode passar, por favor. Uma outra iniciativa que a gente lançou recentemente, que tem dado resultado muito bacana, foi o calendário de evento regional. A gente sabe o quanto que os eventos impactam na atividade turística, no fluxo de turista nos territórios. Tanto que o Espírito Santo ele é uma referência em realização de eventos, né? Se a gente parar para olhar esse final de semana, o volume de eventos que deve estar acontecendo no estado do Espírito Santo é gigantesco. E a gente precisa comunicar isso de forma organizada. Então, antes a gente via os municípios individualmente divulgando seus eventos, e agora a gente vê uma região turística, mês a mês, divulgando todos os eventos que acontecem na região, município por município. Então, quem entrar no nosso Instagram hoje vai ver lá fixado o calendário do mês de dezembro e vai saber o que vai acontecer na região dos imigrantes, município a município, durante todo o mês de dezembro. Então, isso é uma iniciativa que tem dado resultado muito bom. As pessoas têm elogiado essa iniciativa no sentido de saber de fato, né? Às vezes eu estou no município e não sabia que estava acontecendo no município vizinho um evento cultural, um momento bacana que eu poderia estar visitando. Então, para o turista, isso é informação qualificada chegando. Pode passar, por favor. Outra linha de atuação do Imigrantes Convention é a participação em eventos. Né, participação e realização de eventos, né, eventos técnicos e eventos geradores de fluxo. Então, desde a sua existência, principalmente muito fortemente do ano passado para cá, o Imigrantes tem atuado em grandes eventos, como a Pasquarte, que aconteceu no município de Santa Leopoldina, a Expo Gengibre, que acontece também no município de Santa Leopoldina, a Festa Palmeirana, no município de Santa Maria de Jetibá, o Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, que acontece final desse mês em Santa Maria de Jetibá também, o Santa Leopoldina Motor Rock, o projeto Mistura Capixaba, que aconteceu uma edição em Santa Leopoldina no início desse mês, e a Feira Vem Ver, que acontece esse final de semana agora em Itaguaçu, que é a Feira das Potencialidades Turísticas da região dos imigrantes. Então, é uma mini feira dos municípios da região dos imigrantes. Então, quem estiver lá nessa sexta, sábado e domingo, no município de Itaguaçu, vai ter o estande de cada um dos 8 municípios, divulgando os atrativos, divulgando os serviços, a hotelaria, os restaurantes e os produtos da agroindústria.
Então, é uma linha de atuação também do Imigrantes Convention a realização desses eventos que são muito importantes, como eu disse, na geração de fluxo turístico no território. Pode passar, por favor. Também participamos da Feira dos Municípios, né, todos os anos. Quem conhece um pouquinho mais de perto o funcionamento da feira, a Feira é dos Municípios, mas ela é dividida em regiões turísticas. E cada região turística é coordenada pela sua respectiva entidade, que no caso da nossa é o Imigrantes. E esse ano, muito felizmente, fomos agraciados, né, como a região destaque da Feira dos Municípios 2025, que fez um trabalho espetacular de divulgação, né, integrada, regional, com o lançamento dos totens também, com o lançamento da marca lá, e pelos jurados que tiveram lá, eles entenderam que a região que mais se destacou, que mais demonstrou integração, foi a nossa região, e com isso nós tivemos aí alguns prêmios junto da DERES, que vão viabilizar projetos importantes da nossa região, que eu vou falar no próximo slide. E também a grata notícia também que o município de Santa Maria foi o grande vencedor na categoria município. Então, isso mostra que o trabalho que está sendo feito é um trabalho com excelência, né? Pode passar, por favor. Aqui é só um destaque importante. Na última semana, deputado, a gente realizou, em parceria com o SEBRAE, o Sicredi e a DERES, um importante evento na região, que contou com mais de 250 pessoas participando, que foi o primeiro encontro dos prefeitos da região dos imigrantes. Então, a gente colocou numa sala, né, num cerimonial, 250 pessoas para debater o turismo com a presença dos 8 prefeitos e vice-prefeitos da nossa região. Então, a gente teve lá, como convidados, né, palestrando, prefeito Lucas de Linhares, prefeito Anderson de Viana, mostrando o trabalho que eles têm feito nos municípios para fomentar o turismo, especificamente pelo olhar da reforma tributária que vem em breve aí, né? Então, a criação de incentivos, né, em Linhares, o prefeito Lucas reduziu o ISS de 5% para 2%, o polo cervejeiro de Viana, que também tem incentivos específicos para aquele território. Então, com toda essa experiência, né, que esses prefeitos trouxeram para o evento, a gente tentar, né, incentivar os prefeitos da nossa região também a pensar em iniciativas que possam acelerar, né, o desenvolvimento do turismo e o surgimento de investidores e crescimento de empreendimentos na nossa região. E também contamos com uma palestra do Ricardo Frizeiro. Então, foi um momento muito bacana também na nossa região. Pode passar. Participação em feiras e eventos. Então, a gente entende que, como região turística, a gente tem que ser visto para ser lembrado, né? Turista, primeiro, para ele ter um desejo de visitar um lugar, ele tem que ter visto em algum momento aquele lugar e isso ter chamado a atenção dele. Então, a nossa participação de feiras e eventos no último ano ela foi muito intensificada, desde os eventos que já acontecem dentro da região. Então, a gente criou uma estratégia muito interessante de que, uma vez o turista já está na nossa região, então vamos fazer uma vitrine e mostrar o que a região tem? Então, dentro do Santa Teresa Gourmet, dentro do Santa Jazz, que é um dos maiores eventos de música do Estado do Espírito Santo, dentro da Primavera Teresense, do Festival da Cachaça e da Feira Vem Ver, a gente colocou estandes dos 8 municípios. Então, dentro do Jazz, em Santa Teresa, a pessoa estava lá, mas ela tinha a oportunidade de conhecer o que tinha em Ibiraçu, o que tinha em João Neiva, né, o que tinha nos 8 municípios da região. Dali nós partimos para os eventos estaduais, então esse ano participamos da Rural Tours, que é um evento que acontece em Venda Nova do Imigrante, né, foi a única região turística que teve um stand próprio dentro da Rural Tours, levando os nossos associados, os produtos da agroindústria e do agroturismo para lá. Participamos da Expo Steffens, que é um evento voltado para o setor gastronômico, relação B2B. Participamos do COFES, aqui do lado, no Shopping Vitória, né, que é um encontro dos cafés especiais. Então, o estande da região dos imigrantes tinha os cafés especiais da região dos imigrantes. Né, foi um evento que também gerou muito resultado para quem expôs ali. E o Turismo com Sabor, que foi um evento recente também realizado pela Gazeta, que a gente levou lá itens premiados nossos, que foi o queijo de João Neiva, harmonizando com o vinho premiado de Santa Teresa. Então, também foi um sucesso muito bacana lá. E de lá, nós participamos, então, passamos aos eventos nacionais.
né, o Salão do Turismo em São Paulo, o encontro das IGRs no Rio de Janeiro, que Lourdes nos representou lá, né, a ABAV, que é a maior feira de agências e operadores de turismo no Rio de Janeiro, estivemos lá também junto com a Secretaria de Estado do Turismo, e agora mais recente na Festures, que é o Festival de Turismo de Gramado, divulgando para o mercado nacional o turismo na região dos imigrantes. Pode passar, por favor. E, por último, né, os projetos que hoje estão em andamento, eu trouxe um breve relato daquilo que está acontecendo hoje na região dos imigrantes e que em breve vai se tornar, né, resultado. Então, a Casa do Turista da região dos imigrantes, que é um projeto junto com a DERES, resultado da premiação da Feira dos Municípios. Então, se Deus permitir, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai estar lançando a Casa do Turista da região dos imigrantes, no município de Santa Teresa, que vai ser um posto de informações turísticas, uma loja dos souvenirs da marca Imigrantes e de produtos da região. Então, a pessoa estando em Santa Teresa, ela pode adquirir um café de Itaguaçu, uma cachaça de São Roque do Canaã, ali, né, tudo centralizado num único espaço, além de obter informações turísticas da nossa região. Um outro ponto também junto com a DERES é o Empório Capixaba, também da região dos imigrantes, que é uma loja container, que vai possivelmente estar instalada ali nas proximidades do Grande Buda, que também é um ponto de grande visitação, que vai funcionar da mesma forma, um posto de informação turística regional, uma loja de souvenir e uma loja dos produtos da região, ali do lado da BR-101. A indicação geográfica do gengibre e dos produtos de experiência do gengibre, que é um trabalho que a gente vai fazer junto com a DERES também, né, para a gente ter, de fato, um selo do gengibre de Santa Leopoldina, que é um produto muito interessante, que está sendo trabalhado muito fortemente lá, e agora a gente quer trazer o viés do turismo para também esse produto. A ativação da marca Imigrantes, que é um trabalho que a gente vai fazer junto com o SEBRAE. O projeto Nossa História, que quem acompanha nosso Instagram está vendo vídeos dos nossos empreendedores contando a história dos seus negócios, né? Esses vídeos têm dado um resultado muito bacana pelo olhar do pertencimento, do orgulho de pertencer à região dos imigrantes e de mostrar, de contar a sua história, como que a cachaçaria surgiu, como que a produção daquele café surgiu. Histórias essas que às vezes a gente não consegue conhecer. Né? A gente só vê um rótulo de um produto, mas não sabe a história que está por trás disso. Então, é um trabalho que a gente começou agora no mês de novembro e que tem dado um resultado muito bacana. Além disso, o fortalecimento dos conselhos de turismo constante, né, que é um trabalho constante que a gente tem feito, e o diagnóstico turístico das áreas de interesse da região, que é um trabalho que também a gente vai desenvolver junto com o SEBRAE e a DERES. E, para concluir, deputado, a gente traz um pouco dos desafios, né, que a gente enfrenta no dia a dia na região dos imigrantes, e, como eu falei, eu acredito que são desafios que acontecem também nas outras regiões turísticas, que é a falta de financiamento público perene para as ações de fortalecimento de governança regional. Né? A governança regional, ela integra o Sistema Nacional de Turismo e ela é a única entidade que não é pública no sistema. Porque o sistema ele tem o Ministério do Turismo, ele tem o órgão estadual de turismo, que é a Secretaria de Estado de Turismo, e tem o órgão municipal de turismo, que é a Secretaria Municipal de Turismo. E no meio deles tem a governança regional, que dos quatro é a única que não é pública. E que desempenha um papel importantíssimo, porque imagina você desenvolver todos esses trabalhos que a gente apresentou aqui, sem financiamento público, fazendo só com recurso da iniciativa privada. Então, é um desafio que está posto aí pela frente. Né? Claro que muito disso a gente tem feito captações de editais junto à Secretaria de Estado do Turismo, captação de recursos junto com a DERES, com o SEBRAE, mas não são perenes, né? São pontuais. Então, é um desafio ainda, né, que a gente tem buscado dialogar. Recentemente, a gente instituiu o Fórum Estadual de Governanças Regionais, formado pelas 10 regiões turísticas, com o objetivo da gente buscar fortalecer esse investimento público para as ações das instâncias de governança regionais. Né? A escassez de mão de obra, isso é um problema do Estado do Espírito Santo e não só do turismo, de todas as áreas, mas é um grande desafio que está posto a gente aí e a gente precisa pensar em soluções.
A ausência de políticas públicas de incentivo à atividade turística, então a gente precisa também avançar nesse sentido, incentivos fiscais, enfim, qualquer linhas de financiamento a gente vê muito comumente acontecer, mas não pode ser somente, né? Tem que ocorrer outros modelos de incentivo, seja do Estado ou seja dos municípios, para que o turismo possa avançar de forma mais rápida. A carência nos receptivos, né? A gente enxerga isso muito lá na ponta. O turista, às vezes, ele quer chegar, ele quer adquirir um passeio para rodar um circuito turístico, ou um passeio que ele rode o dia inteiro, e às vezes a gente tem esse desafio, né, de ter um receptivo vendendo ali, hoje eu quero rodar a Rota dos Queijos, eu quero fazer o circuito Caravaggio, eu quero fazer o circuito das Águas Ardentes. A gente então tem essa carência ainda, que é um trabalho exclusivo da iniciativa privada, mas que precisam aparecer investidores para avançar nesse sentido. E, principalmente, né, a integração entre os empreendimentos. Os empreendedores precisam se conhecer, né? Eu preciso saber indicar o meu colega. Eu preciso, quando eu sou hospedagem, né, Lourdes é empreendedora do setor de hospedagem, eu preciso saber, para informar o meu hóspede, o que ele tem de fazer no meu município ou na região, né? Eu preciso conhecer o empresário, né, que está no outro município ou que é vizinho meu, para saber indicar de forma melhor, né? O boca a boca, ele ainda é fundamental no turismo, e a indicação qualificada também. Então, essa relação de integração entre os empreendedores é algo que precisa ainda avançar muito, não só na nossa região, mas eu acho no estado do Espírito Santo, mas tem avançado, né? A gente vê aí muita coisa boa acontecendo. Quando eu falei lá das oportunidades, os investimentos em infraestrutura que têm acontecido têm sido fundamentais para que o turismo possa avançar, principalmente projetos como Caminhos do Campo também, que impacta diretamente na atividade turística. A Secretaria de Estado do Turismo também lançou o Caminhos do Turismo. Então a gente vê que o Estado tem feito um trabalho muito importante, precisa avançar em algumas ações mercadológicas, tem ocorrido também, mas a gente precisa dar mais alguns passos aí. E é isso. Gostaria de agradecer a minha presença aqui, né, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês sobre isso. A gente fica muito feliz de um espaço como uma Casa de Leis, como é a Assembleia, né, dar essa oportunidade para as regiões turísticas se apresentarem. Eu vi que amanhã vai ter uma audiência também, né, aqui muito importante, uma região muito bacana, que é a região da Costa de Imigração, também está participando desse trabalho, e a gente deseja sucesso e se coloca à disposição para, no que precisar da região dos imigrantes, a gente está à disposição. Obrigado. Obrigado, Murilo, pela apresentação. Eu, sinceramente, não conhecia algum dos potenciais que vocês tinham, lá tem, né? E você falou agora. Muito importante nós sabermos o que tem na região para a gente escolher o destino, a experiência. Muitas das rotas turísticas têm sido criadas no estado do Espírito Santo, mas sem uma estrutura necessária. Cria-se apenas uma rota turística sem uma sinalização, sem uma infraestrutura, sem uma estrutura de segurança, sem o poder público estar presente, os empreendedores estar conscientes, cada um na sua missão, a própria comunidade também receber as pessoas, porque é preciso desse tripé aí, estar em harmonia para que tudo corra bem. E nós estamos na região muito privilegiada. Região em que nós podemos chegar pelo asfalto, através das nossas rodovias, pelo mar, através dos cruzeiros, pelo ar, através dos nossos aeroportos, pela ferrovia, né, que nós temos hoje, inclusive, foi lançado um importante projeto com relação à ligação entre Minas e Espírito Santo, do pão de queijo ao café, né, à praia. E nós só temos que te agradecer, parabenizar pelo trabalho que tem sido feito por você, junto com toda a sua equipe, junto com os outros municípios. É importante nós todos estarmos unidos, porque nenhum município sobrepõe a um outro. Uma pessoa vai se hospedar num hotel ou numa pousada, mas ele almoça em um outro restaurante, ele conhece um outro ponto turístico, ele leva um artesanato de outro lugar. Então, assim, ninguém se sobrevive de uma maneira solitária. Então, essa integração na região, no estado, é preciso que nós entendamos muito bem isso, para que ninguém seja aquela pessoa com aquela vaidade, ou um município vaidoso, que se diz que ele sozinho sobrevive do turismo. Mesmo porque
as divisas territoriais não existem, só existe administrativamente. Mas onde que é a divisa do município de Vitória com Serra? Onde é a divisa do município da Serra com, digamos, Fundão, Aracruz? Então, são estruturas e limites administrativos que são criados para a administração pública dentro de uma república federativa que nós estamos, mas, na verdade, existem pessoas, famílias que transitam ali e elas não querem saber de limite de município, elas querem saber dela pagar o imposto e o imposto dela ser revertido em prestação de serviço, segurança pública, saúde, educação, esteja ela onde estiver. Né? Então, isso é muito importante, esse senso de pertencimento e organização que vocês estão demonstrando. Principalmente no que diz respeito à desburocratização. Né? A gente sabe que o poder público é muito burocratizado e coloca dificuldades onde a iniciativa privada e o terceiro setor, ele desburocratiza. Então, o papel de vocês fundamental é justamente isso aí, é concentrar todas as demandas, organizar para que elas, através do diálogo, possam se organizar, inclusive as compras públicas, né, relativas ao setor. Parabéns mesmo. E, por último, falando sobre a IG, que vocês falaram da região, a gente tem a IG do café, lá da região do Caparó, a gente tem IG, que é através de um produto chamado Socol, que só faz ali em Venda Nova do Imigrante, na qual a família Lourençon, ela passou gratuitamente um conhecimento que ela tinha de tradição de família para a região, para que toda a região fosse beneficiada com o Socol, que é produzido num primeiro momento pela família Lourençon. E assim, nós estamos localizados, fala que os convidados estão aqui, na região do Caparó Capixaba. É uma região em que tem um potencial turístico muito grande, da entrada do estado do Espírito Santo. Nós estamos, em termos de logística, localizados, né, a cidade mais longe, assim, o município mais longe é a região do Ubatiba, de Una, que fica aí a 3 horas daqui. E lá a gente, além de ter a possibilidade de vir para a praia, ou a praia ir até a região do Caparó Capixaba e as belezas naturais que tem todos os municípios, é muito importante essa organização, essa interação entre os municípios, para todos eles, dentro da sua peculiaridade, cada um dentro do seu potencial, poder explorar aquilo que é de melhor. E eu digo de passagem, não há nada no estado tão valioso como o capixaba. Né? Então, apesar de ter muita coisa bonita, muita coisa boa, o capixaba para mim ainda continua sendo o maior atrativo que existe aqui. Né? Então, nós vamos abrir as perguntas para todos os integrantes da mesa, inclusive para fazer os cumprimentos. Nós agradecemos a presença do Marquinhos Delega, nosso presidente da Câmara de Ubatiba. Antes de você chegar, eu tinha até falado aqui do seu atraso, então já pedi desculpa pelo seu atraso diante das diversas responsabilidades que são inerentes ao cargo, né? E eu já passo a passar a palavra para você, Marquinhos. Boa tarde. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus e ao coronel pela oportunidade de estar aqui. E a gente tem que colocar e estar presente para a gente ter o incentivo, como eu vi Lucas Murilo explicando ali, nós da terra do Capixaba, do capital do tropeiro de Ibatiba, nós somos a capital tropeiro de Ibatiba, nós estamos criando, o Murilo, dia 5 vai ser a primeira festa do libanês, que a Câmara está criando, inclusive tem um descendente de libanês aqui, que foram os libaneses que desbravaram nossa capital tropeiro e que a Câmara, por iniciativa nossa, junto com os demais pares, nós estamos criando o Dia do Libanês, em uma homenagem às pessoas que desbravaram a Vila do Rosário na época. E o que eu achei muito interessante, muito rico disso, é que um descendente de libanês, ele tem um livro que da época, com mais de 100 anos, que com a caligrafia de um libanês,
que não escrevia em português, que não tem letra tão bela quanto a dele, e escrevendo, por exemplo, eu vou falar do meu tataravô, Francisco Dias de Carvalho, 2 litros de querosene, tantos quilos de café, tantos quilos de banha da época. Então, assim, são culturas que isso traz para nós. Então, qualquer pessoa hoje que chegar em Ibatiba, de uma família descendente de Ibatiba, ele vai encontrar a descendência dele ali, naquele livro, naqueles 2 livros que eles têm. Então, é engraçado que a gente vai buscando e resgatando a história. Que era o avô do Naim Júnior, Naim Alcures Filho, ele, Sr. Elias Alcures, trabalhou o tropeirismo, de buscar, de levar o café, de levar, eles contando que, os descendentes falando que quando matavam porcos lá, matavam capados, eram assim, matavam 30, 40 capados, toda a vila matava capado, salgava para eles levarem na tropa, e depois eles trazendo querosene, trazendo as outras coisas. Então, isso é bacana, você saber que o libanês, além de desbravar, criou a cultura do tropeirismo em Ibatiba, enquanto um estava nas estradas, o outro estava trabalhando no comércio. E eles eram primos. E dali surgiu a Vila do Rosário, e dali criou-se a capital do tropeiro, a cidade que eu amo, que é o Ibatiba. Então, assim, e a gente tem tudo para criar uma marca, criar uma festa bonita, porque você, quando você fala de, por exemplo, eu sou descendente de italiano, os italianos são bem representados, mas nós perdemos aí mais de 40 anos sem falar do libanês, que eu acho que vai ser a primeira cidade do estado do Espírito Santo em tentar resgatar essa cultura. E desde já convido você para estar lá presente com nós no dia 5, junto com o coronel, junto com todos nós, junto com o Juninho, que vai ser homenageado lá. 3, uma senhora daqui de Vitória, Dona Jacira Salomão, com mais de 100 anos, e sou José Alcure, com 89, e sou Jasson Salomão, com mais de 90 anos. E a gente vai fazer uma homenagem para eles na Câmara, e depois nós vamos para o museu. Até então, o museu era esquecido. E o museu foi doado por Dona Jane, que é irmã de Jacira e de Jasson Salomão. E nós temos um belo arquivo no nosso museu, e nós vamos fazer lá a homenagem de comida típica do Líbano. Então vai ter esfirra, vai ter charuto, vai ter, para a gente tentar resgatar e trazer a cultura, trazer o tropeirismo como parte da nossa cultura, mas sim também para o turista saber que ali está a capital do tropeiro, que também ali faz cavalgadas, que ali tem rotas da época de cultura, e que ali eles têm um apoio ali, que ali tem um acervo muito rico que é o nosso museu, e que da agora em diante, espero que os próximos dão sequência para que cada vez que nós vamos resgatar a festa do tropeiro, nós vamos voltar com a festa do tropeiro, e que a festa do libanês seja daqui uns dias, por que não sonhar, ter a marca do libanês, e com a iniciativa de nós, ibatibenses. Quando eu vejo, eu quero parabenizar o professor e as atletas do nosso querido Ibatiba, que, graças a Deus, o Ibatiba tem um slogan, que quando eu era da idade delas, eu escutava muito o Éden falar, Ibatiba, quando quer, faz. Então, eu tenho certeza que a festa do libanês, ela já deu certo, a volta da capital do tropeiro já deu certo também, a volta da festa, nossa festa, que eu acho que elas não lembram, mas a festa do tropeiro, ela foi muito forte quando ela existiu, então a gente tem que voltar com ela forte.
Então, o tropeirismo em Ibatiba, ele é uma coisa muito bonita. E dessa vez teve uma comitiva de Muares ao Estradão, que fez pouso lá na propriedade de José Alcuri, que fez uma parada na frente. E nós temos dois tropeiros vivos ainda em Ibatiba, que é o Sr. José Alcuri e o Sr. João Preto, Sr. João Francisco, que, graças a Deus, no dia 7 de novembro, eu tive a oportunidade, junto com o Sr. Zé, de entregar um título de cidadão ibatibense para ele. Então, assim, para nós ver a viúva do Sr. Armando Machado chorar de emoção, porque o Sr. Zé e o João Preto estavam contando a história deles, das tropeadas deles, dos desafios que eles tinham, de os animais estão todos soltos, e eles entrar e começar a falar, e os tropeiros da época parar para escutar eles. Da atual situação, começar a perguntar a eles como que eles faziam com aquilo. Uma das perguntas foi, como que eu faço com a tropa quando os balaios, as arriatas são novas? Aí os dois falaram assim, esse é o maior desafio que tem. Porque ainda não se acomodou no nome do animal. Ali todo mundo sente, ali tem que ter cuidado para não machucar, para não dar pisadura. E foram conversando. E as pessoas perguntando, por que que... Não, mas se você fizer desse jeito, vai dar um nó no rabo do burro. Então, assim, são coisas que só a gente vivendo aquilo ali no dia a dia, como você tem orgulho da sua cidade, orgulho de toda a cidade do nosso querido Capixaba, eu que sou capixaba de Iguaçuí, e tenho a honra de morar e recebi também um título de cidadão ibatibense nesse último 7 de novembro, nós temos com certeza que saber das nossas riquezas. E um dos outros desafios, um dos meus desafios para o ano que vem é, professor, é levar para a matéria das nossas crianças, para eles saberem da nossa cultura. Porque eu vejo assim, uma perda da nossa cultura muito grande. Então, isso você tem que saber de onde você vem, para onde você vai, você decide, mas para onde você veio, da onde você veio, foi Deus que determinou da onde você veio. Então, para onde você vai decidir, mas de onde você veio, você tem que saber da sua cultura. Você tem que saber das suas crenças, respeitar cada crença, você tem que saber da sua cultura. Nós somos do tropeiro, mas nós respeitamos os italianos, nós respeitamos os portugueses de Conceição do Castelo. Então, assim, eu assim, fico muito... Eu acho que Deus me preparou para mim fazer isso pelos libaneses, porque eu me ausentei 40 meses da política e eu andei muito na região de Venda Nova, como veterinário, e andei muito também na região de Conceição do Castelo. E eu vi o quanto é forte as danças, a escola, estudando e aprendendo aquela cultura daquele povo. Por exemplo, depois do resgate do tropeiro, agora em Ibatiba nós temos a xiringa. Eu não conhecia a xiringa. A xiringa, eu fui conversar com o Sr. Zé Alcuri. Sr. Zé, o que é xiringa? Meu filho, a xiringa é um alimento que o tropeiro, que nós comíamos na viagem. Era preparada aquela massa e chegavam lá, a gente só fritava, e a xiringa, ela sustenta muito. Então, assim, aqui na feira do município, nós trouxemos a xiringa e foi um sucesso aqui. Então, é como você disse, é um resgate de cultura. E nós precisamos muito de você, Murilo, para você nos auxiliar, para você dar o pontapé inicial, para a gente ficar forte como a sua região já é. Muito obrigado pela oportunidade. A palavra ao secretário Fábio, para fazer sua pergunta ou sua consideração. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço pelo convite, agradeço ao coronel pelo convite mais uma vez aqui, poder participar dessa reunião,
o Marquinhos, o nosso presidente da Câmara de Ibatiba também. E hoje passo pela segunda vez aqui e mais um ato de alegria, né, estando hoje aí com o professor Magno, líder dessas meninas, que foram campeãs brasileiras dos Jogos Escolares em Uberlândia. Né, é um trabalho que ele já vem sendo feito ali pelo professor, não é um trabalho que foi criado do dia para a noite, não. Ele já vem fazendo esse trabalho e esse ano ele reforçou isso ainda mais. E foram campeãs municipais, campeãs estaduais em Guarapari, seguiram para Uberlândia nos Jogos Escolares e foram campeãs brasileiras em uma das etapas. Então, quero parabenizá-las pelo empenho, dizer que o esporte de Ibatiba aos poucos vem ganhando fortes candidatos em várias modalidades lá, não só no futsal feminino como elas, mas a gente vem tentando fazer um trabalho em conjunto, a nossa secretaria ali com o Edivaldo, que trabalha junto comigo, fora os outros pares que nós temos lá, fazer um trabalho diferenciado e que vem sim colhendo resultados expressivos. Né, falei até com o Marquinhos aqui do lado, que teve uma força muito grande na aprovação do projeto do Bolsa Atleta. Ibatiba hoje já pode contar com o Bolsa Atleta. Tivemos algumas modalidades de luta que nós participamos em São Paulo. No último final de semana tivemos uma etapa nacional de Kung Fu, na modalidade Sandá, em Ibatiba, um evento nacional. Esse evento ele só acontecia em Bombinhas e no Rio de Janeiro, e nós conseguimos trazer essa etapa para Ibatiba. Ou seja, é um trabalho formiguinha, mas que aos poucos nós conseguimos colher um resultado muito bacana. E se Deus quiser, 2026, estaremos aí com muitas novidades. Muito obrigado. Algum das atletas ou atletas que estão presentes aí querem fazer alguma pergunta? Professor Magno? Não? Geisa? Não? Alguma coisa? Na verdade, assim, dizer que na região dos imigrantes, né, a gente está à disposição realmente para contribuir com outras regiões, por que não, né? A gente quer ver realmente o Espírito Santo se despontar e desenvolver cada vez mais no turismo, né? E todas as regiões têm suas riquezas, né, como você comentou. Então, é a gente despertar realmente essas histórias, né, esses sentimentos de pertencimento de cada território, né, porque é isso que o turista quer hoje. Né? Ele não quer simplesmente apenas visitar, ele quer sentir, ele quer saber fazer, como faz essa comida aqui, né? Colocar a mão na massa, é experiência. Então, quanto mais a gente resgatar isso dos territórios, o Espírito Santo vai explodir no turismo. E a gente está num excelente momento para isso. Né? Todos os segmentos, entidades, voltados realmente para desenvolver o turismo no Estado. Então, estamos à disposição. Obrigado. Parabéns, gente, para ela. E assim como a região é importante nós fomentarmos os municípios que compõem aquela região, eu tenho certeza que nenhuma região do Estado do Espírito Santo é tão importante quanto todo o Estado do Espírito Santo. Então não adianta só uma região se sobressair, é preciso que todo o Estado também se sobressaia. Não é isso? Nós vamos, nesse momento, e ninguém quer mais fazer uso da palavra, fazer a saudação às atletas de Ibatiba, da Escola Davi Gomes, que é com grande alegria e orgulho que recebemos aqui na Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, as brilhantes atletas da Escola Davi Gomes, no município de Ibatiba, representantes do futsal feminino e infantil. Essas jovens vêm se destacando intensamente ao longo do ano, ao longo de
torneios, construindo uma trajetória marcada por dedicação, esforço, conquistas, que enche não só a cidade de Ibatiba, mas nós, da região do Caparaó, nós do Espírito Santo, de orgulho. Mas também nós gostaríamos de agradecer ao prefeito, que gentilmente cedeu, tenho certeza, de uma forma direta ou indireta, envidou esforço para que todos vocês estejam aqui nesse momento. Não é isso, Daré? A administração pública de Ibatiba, que está colocando a casa em dia para que realmente preste relevante serviço à sociedade ibatibense. E o time, eu faço questão de ler novamente aqui, que é composto, a equipe, composto por Melissa Rosa de Lacerda, Luma Beatriz Moura de Paula, Joyce Gomes Cardoso da Costa, Ana Alice dos Anjos Alcântara, Maria Eduarda Roberto Moraes, Rayane Kelly Novaes da Silva, Ana Gabriela Florinha do Silva, Isabela Dias de Oliveira, Nicole Silva de Oliveira, Marcele Carla Martins Fonseca, tendo como técnico o professor Magno Fernandes de Oliveira. Essas atletas alcançaram resultados extraordinários no último ano. Foram campeões municipais, campeões regionais, campeões estaduais dos Jogos Escolares e, coroando essa trajetória vitoriosa, tornaram-se também campeãs brasileiras da série COB dos Jogos Escolares. Hoje celebramos não apenas os títulos, mas a força, o talento, a determinação dessas jovens que elevam o nome de Ibatiba, da Escola Davi Gomes, e sejam muito bem-vindas à Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Toda e qualquer sugestão de projeto de leis, indicações e assuntos relacionados ao turismo, ao esporte da região, e em especial lá da Escola Davi Gomes, de Ibatiba, podem trazer essas informações, essas sugestões em forma de projeto de leis ou de outros instrumentos, para que nós possamos dar voz a vocês de Ibatiba, vocês atletas, vocês jovens. Vocês não são o futuro, não, vocês já são o presente de nosso estado, e com muito orgulho nós temos todos vocês aqui. Nós convidamos aqui todos vocês para virem aqui à frente, receberem uma singela homenagem da Tatiana. Por favor, pode vir aqui. Aproveitando, enquanto elas se deslocam, nós fizemos uma indicação ao governo do estado para que a matéria de turismo e também trânsito possam fazer parte da grade curricular do ensino público do estado do Espírito Santo, porque ninguém ama o que não conhece. Então é muito importante nós sabermos os municípios, as potencialidades do nosso estado antes, obviamente, e sem menosprezar qualquer tipo de outras regiões em outros estados que sejam importantes também para a nossa grande nação. Chega para cá, gente. Vocês estão meio tímidos, hein?
aproveitar vocês aqui em cima ainda, eu quero fazer a entrega, né? Está na parte final aqui da nossa reunião, ao Murilo, entregar a comenda Convento da Penha. Essa é a homenagem, ele deveria ter recebido numa solenidade que nós fizemos esse ano, mas em razão das inúmeras atividades inerentes à função dele, não pôde e não foi possível ele estar presente. Eu gostaria de fazer essa entrega pessoalmente aqui perante vocês. Ô Juninho, faltou você na foto, hein, Juninho? Eu gostaria de convidar, para nós encerrarmos, uma das atletas para fazer uma fala aqui em nome de todas. Pode ser? A capitã da equipe. Aqui, vem cá. Olha o microfone. Fala, qualquer coisa que você quiser. Boa tarde, gente. Meu nome é Luma. E eu queria agradecer um pouco por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Magno por ter acreditado na gente desde o começo. Ele está com a gente há 3 anos. Acreditou na gente sempre. Esse ano a gente trabalhou um pouco mais firme. Chegamos numa etapa um pouco maior, né? Agradecer ao Fábio por ajudar a gente desde o começo. E eu tenho só que agradecer mesmo a todos por estarem com a gente. E é isso. Parabéns a todos vocês, levam à escola o nosso grande abraço, os familiares de vocês, que Deus continue abençoando, iluminando e dando muitas conquistas e alegrias para toda a comunidade de Ibatiba, região do Caparó e para o Espírito Santo. Tá? Bom, nada mais havendo a tratar, vou agradecer a presença de todos vocês, em especial da comunicação, da TV Assembleia, das taquígrafas, dos servidores da Comissão de Turismo e Desporto. Tem um ibatibense representando vocês aqui, o Juninho. Cadê o Juninho? A Juninho, representante do Ibatiba aqui na comissão, tá? E é composta também pelo Fábio Luiz, é campeão olímpico de vôlei de praia. Por favor, Fábio, levanta aí, vocês conhecerem, Fábio Luiz. A Tatiana, que é a supervisora do gabinete, da comissão, junto com a Vitória também, né, são representantes aqui da Comissão de Turismo e Desporto, que tem recebido atentamente todas as demandas, necessidades, colocando para andar todos os projetos. Temos 2 representantes aqui do gabinete, que é o Juninho, que trabalha em Ibatiba, e trabalha lá em Ibatiba, né, e o nosso querido Felipe, que trabalha aqui, é responsável em protocolar todos os projetos de leis que nós temos. Então, nós temos lá o nosso representante Juninho, que está acompanhando vocês. Graças a Deus, que é um dos nossos
assessores externos que trabalham. Aqui não tem ninguém que é nomeado e não trabalha. Todos nós damos uma parcela de contribuição com o que nós acreditamos, com um pé no chão, acreditando que nós possamos construir um futuro melhor a várias mãos, com honestidade, com seriedade, que o caso requer, né? Estamos aqui cumprindo o mandato e nós, enquanto mandatários, nós somos apenas os servidores da comunidade capixaba. Estamos aqui para servir, não é para ser servido. Então, toda e qualquer organização, cobrança, sugestão que vocês trouxerem para a gente será muito bem-vindo. Coloco aqui à inteira disposição, Murilo, de você, qualquer iniciativa que você tiver, quiser vir aqui apresentar perante a TV Assembleia, a comunidade capixaba, nós estamos à inteira disposição também. Levem a todos os municípios e todas as pessoas que compõem esse circuito turístico lá nosso grande abraço, nos colocamos à disposição dele. E fica aqui um pedido especial da gente, de você acompanhar de perto o que está acontecendo lá na região do Caparó, em especial no município de Ibatiba. Eu tenho certeza que vocês, com a experiência que vocês estão tendo, vocês têm muito a colaborar com a projeção da região e com o desenvolvimento do turismo, que é uma fonte limpa de geração de emprego, renda e desenvolvimento social para todo o Espírito Santo. Principalmente Ibatiba, que é o primeiro município, praticamente, a primeira cidade. O meu município é Iuna, a primeira cidade que recebe os turistas, vem de centro-oeste do Brasil, de Minas Gerais, que são a grande maioria que frequenta aqui o nosso litoral. E da mesma forma, os turistas daqui do Espírito Santo que vão para a região do Caparó Capixaba, onde está situado o Pico da Bandeira, que é um ícone do turismo da região. Então, nosso muito obrigado e, de uma forma especial, agradecer aqui o Fábio, que é o secretário de esporte, está fazendo um extraordinário trabalho. Levem a todos da secretaria e ao prefeito municipal nosso grande abraço. E o Marquinhos Delega, que é o presidente da Câmara, não precisaria estar aqui, mas fez questão de vir, como eu falei no início. Ele até me ligou, falou que, devido ao trânsito e alguma situação, talvez nem chegaria, por conta que é imprevisível, né, essa situação, mas graças a Deus que ele chegou a tempo e a hora de explicar o que ele tem feito de acordo com o que ele achou no município, e com certeza Deus tem um projeto muito maior na vida dele, porque nós precisamos dele em Ibatiba. Entendeu, Marquinhos? Deus abençoe você. Agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Convido todos os senhores e senhoras para a próxima, que será extraordinária, no dia 3 de dezembro, amanhã, às 17 horas, na Secretaria Municipal de Agricultura do município de Anchieta. Vou estar, nesse momento, encerrando, e eu gostaria novamente de convidar todos vocês a estarem indo no nosso gabinete 803 da Assembleia Legislativa, e para os jovens que ainda não conhecem, conhecer o plenário principal da Assembleia. Após encerrar a reunião, nós estamos encaminhando para lá, para vocês tirarem uma foto lá, se vocês quiserem. Ok? Beleza? Então, fiquem todos com Deus, está encerrada a reunião.